Exceto Brasília, o Distrito Federal, no caso, nenhuma unidade da federação trata mais do que 70% dos esgotos. Isso não sou eu quem falo, são os dados. Num país, né, com 5.561 municípios, nós podemos dizer que metade dos municípios ainda dispõem os resíduos de forma inadequada. Estamos aqui novamente para mais uma aula, entrevista do nosso curso Um Brasil Sustentável. É uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em parceria com a plataforma Canal Brasil, com apoio da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e a FEComércio do Estado de São Paulo. O saneamento básico como ação prioritária para o nosso país é a pauta do dia. Aqui à minha direita, Rubens Filho, graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e atualmente mestrando em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É o coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil. Aqui à minha esquerda, professora Jaqueline Boria, é doutora em Ciências da Engenharia Ambiental e professora do Instituto das Cidades aqui da Universidade Federal de São Paulo. Quando falamos de saneamento básico, provavelmente a população brasileira não sabe exatamente do que nós estamos falando. Saneamento básico é um conceito bastante amplo e pouco tratado na nossa rede de ensino, tanto no ensino básico como no ensino superior, de quem não é especialista na área, e, portanto, talvez não fique muito claro para a população o que é saneamento básico. Você pode nos explicar basicamente do que se trata saneamento básico quando nós estamos falando desse conceito, desse termo? Bom, saneamento básico, conforme a Lei 11.445 de 2007, né, que a gente considera que é a primeira lei nacional a nível, a primeira lei nacional que fala sobre esse tal de saneamento básico, ela fala de um conjunto de 4 serviços, né, que é o abastecimento de água, coleta e tratamento dos esgotos, resíduos sólidos urbanos e drenagem da água da chuva, né. Não muito bem com esses nomes, né, eles têm nomes um pouco mais técnicos na lei, mas entende-se então já há 11 anos que quando nós falamos de saneamento básico no Brasil, nós estamos falando desse conjunto desses 4 serviços. A grande dúvida ainda que paira sobre a população, sobre especialistas, enfim, a imprensa, por exemplo, é que ainda a gente fala de saneamento básico como esgoto, né? A gente ainda tem aquele vício do Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento Básico do regime militar, que instituiu na época que saneamento básico era a definição de água e esgoto, mas então até hoje se perpetua isso na mente das pessoas, né? Mas de maneira clara e simples, na verdade, o saneamento básico é a união desses 4 serviços que eu citei. Jaqueline, é possível juntar num balaio só tratamento de água, tratamento de esgoto com resíduos sólidos, águas pluviais? Como é que funciona isso? Quer dizer, era necessário fazer um tratamento separado, porque existem 2 políticas nacionais, né? A política de saneamento básico e a política de resíduos sólidos. E, supostamente, a definição é de que o saneamento básico já inclui resíduos sólidos. Por que resíduos sólidos ganhou uma política à parte, sendo que já havia uma previsão na lei de saneamento básico? A questão dos resíduos, na verdade, dos 4 serviços de saneamento, cada um pode ser considerado quase que um universo, né, devido à complexidade, às diferentes demandas, frente às diferentes realidades que nós temos no nosso país. Então, a questão dos resíduos sólidos ganhou uma questão mais específica, mesmo que sempre buscando a consonância com a Política Nacional de Saneamento Básico, ela provavelmente se desdobrou devido à grande complexidade no tratamento dos resíduos, né, na questão de orientar não só o resíduo sólido urbano, né, mas também para que o município, ou o estado, ou o próprio país conheça a sua geração de resíduos, o fluxo desses resíduos, como que se pode dar o reaproveitamento desses resíduos. E também um enfoque da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a questão da inclusão social, né, de uma visão mais sistêmica da gestão de resíduos sólidos. Eu tenho aqui um estudo que foi feito exatamente pelo Instituto Trata Brasil, um estudo de 2016, se não me engano, é o dado que eu tenho aqui, que diz o seguinte, que apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento.
Trocando em outros números, nós temos 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano, ou quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto lançado in natura nos nossos rios por dia. É isso mesmo? Essa situação se perpetua? O dado é de 2006, avançamos um pouco mais até 2018. Como é que está a situação do tratamento de esgoto no Brasil? Esses são os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, né? A sigla é o SNIS. É uma plataforma de dados, de indicadores do Ministério das Cidades, onde os municípios brasileiros têm que informar anualmente os seus indicadores, seus números de saneamento básico, seja por prestação direta do serviço, ou seja por uma empresa estadual, ou uma empresa privada, eles têm que fornecer esses dados. Então, o último dado que o Brasil tem em relação a tratamento de esgoto é justamente esse. Né? Aproximadamente 45% dos esgotos no Brasil são tratados. São os últimos números oficiais. A gente não acredita que para 2018 tenha melhorado, né? Devido aí ao decréscimo de investimentos, enfim, tudo que o Brasil anda passando de 2006 a 2018, eu acho que a situação do tratamento não melhora. E eu queria só chamar atenção nesse número, porque essa é uma média nacional. Mas a gente tentar traduzir isso para a realidade estadual, né, de cada estado ou cada unidade da federação, exceto Brasília, o Distrito Federal no caso, nenhuma unidade da federação trata mais do que 70% dos esgotos. Isso não sou eu quem falo, são os dados. Então a média eu acho que já fala muito por si só o tamanho do problema que a gente tem. Imagino que o panorama seja o mesmo com a questão dos resíduos sólidos, porque contaminando nossos recursos naturais, solo e água principalmente, nós temos, além do tratamento do esgoto lançado in natura, os resíduos em geral, tanto orgânicos como inorgânicos, que também são lançados à revelia de processos de coleta adequado e de destinação adequada dos resíduos. Você tem um panorama de como é que está a questão dos resíduos sólidos também, para complementar o dado do saneamento básico de esgoto aqui? Sim, infelizmente não é uma realidade diferente mesmo. A questão dos resíduos chama atenção porque num país, né, com 5.561 municípios, nós podemos dizer que metade dos municípios ainda dispõem os resíduos de forma inadequada, ou em lixões ou em aterros controlados. Apesar da quantidade de resíduos, né, a maior parte está sendo destinada a locais adequados, né, cerca de 50% também vão para locais adequados, mas em termos dos municípios ainda a nossa realidade é bastante crítica. E nós temos também que observar a questão da realidade de cada região do nosso país, né, que elas apresentam realidades diferentes. Se a gente for comparar, pegar estudos comparativos, algumas regiões estão um pouco melhores, outras muito piores. Então o problema é tão grande quanto a questão do esgotamento sanitário. O Brasil é signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que prevê metas para 2030 nesses dois segmentos. Na verdade, o saneamento básico como um todo, né, incluindo resíduos sólidos. 2030 tem algumas metas importantes que o Brasil deveria atingir. Na expectativa de vocês, nós vamos cumprir esse prazo? Nós estamos cumprindo os prazos de preparação para que em 2030 todo o tratamento de esgoto e toda a destinação dos resíduos sólidos seja adequada? Como anda, né, a implementação dessas políticas públicas no Brasil? Se a gente continuar no mesmo ritmo de investimentos, na evolução dos indicadores de água, de esgotamento sanitário, por exemplo, não. Nós não vamos cumprir a meta proposta pela ONU, né? E engraçado porque é uma meta que casa muito com o PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que veio em 2013, que dizia que o Brasil teria que universalizar o saneamento básico, aí é o conjunto dos 4 serviços também, para 2035. Então, 2030, 2035, né, os anos são bem próximos. E nós não parece que vai realmente cumprir essa meta, tanto do 2030, que é das ODS, tanto 2035, que é o PLAN-SAB. Mas isso tendo em vista hoje, né, como que está a evolução dos indicadores, dos investimentos. Pode ser que aconteça algum milagre, e aí a gente passa a investir mais, a evoluir mais num curto espaço de tempo, mas a nossa história não mostra muito bem isso. Só para complementar, tecnicamente é possível, quer dizer, o que está faltando talvez seja desejo político e investimento nesse segmento. Sem dúvidas, sem dúvidas. Embora sejam obras de infraestrutura de longo prazo, mas
você pode chegar até 2030, pelo menos, perto da universalização. No caso dos resíduos sólidos, eu imagino que tenha, como são frentes diferentes, porque a gente pode atuar na redução da produção de resíduos sólidos, na reutilização, na reciclagem e, no fim, a destinação, né, final das mais diversas formas. Então, no caso, para atingir metas internacionais de tratamento adequado dos resíduos sólidos, destinação, na verdade, nós temos que atuar em frentes diferentes. Alguma dessas frentes é mais importante do que outra em termos de políticas públicas, de acordo com o que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos? A questão dos resíduos, comparativamente à questão, em termos da lei de saneamento, existe um valor estimado para investimentos em saneamento, considerando abastecimento de água potável, né, universalização da água potável e do tratamento, coleta e tratamento de esgotos. Nesse período, né, de 2035, 33, que estudos paralelos comentam que, concluem que realmente nós não vamos conseguir atingir antes de 2050, provavelmente. E a questão dos resíduos, eu acho que ela ainda está um pouco mais problemática, porque nós não temos esse montante de valor estimado para a solução desse problema. E isso que você comentou, essas várias frentes, também elas colocam uma complexidade maior, porque nós não vamos fitar, por exemplo, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vá só objetivar a disposição final ambientalmente adequada, que seria o caso dos aterros sanitários. Mas existe uma previsão ou uma orientação de que as ações para a questão dos resíduos sólidos sejam hierarquizadas. Então, o primeiro que deveria ser feito, a primeira ação que deveria ser feita é justamente a redução da geração de resíduos, né? Depois o reuso, a reciclagem e outras formas de tratamento, desviando assim os resíduos do destino final. Porque uma das inovações da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi justamente frisar a diferença entre o que é resíduo e o que é rejeito, né? E o rejeito, sim, deve ir para uma disposição final ambientalmente adequada. O resíduo não, o resíduo ele teria que receber um adequado tratamento e uma adequada valorização desse material dentro de um ciclo produtivo que, além de preservar os recursos naturais, também existe aí um potencial muito grande para a geração de emprego e renda. E essa questão, então, no país, para a gente ter uma ideia, em estudos mais recentes, que compararam, um estudo mais recente que comparou a situação de 9 capitais no mundo e a relação de uns 50 municípios do Brasil. E a constatação foi a seguinte: nós geramos resíduos de um patamar semelhante a essas cidades, como Tóquio, Nova York, Paris. Só que nós investimos cerca de 10 vezes menos no tratamento e no gerenciamento adequado desses resíduos. E da mesma forma, o nosso resíduo também é desvalorizado. Nesses países, eles podem valer mais de 5 vezes do que o que nós temos aqui no país. Então, isso amarra um grande problema, né? A gente acaba tendo um grande impacto ambiental devido à ineficiência da gestão de resíduos e, por outro lado, uma camada grande da população que poderia ter aí o seu emprego e renda e beneficiando, consequentemente, a nossa economia, e isso não está acontecendo. É um grande entrave na nossa realidade atual. Quer dizer, já que você está falando em economia, tratar adequadamente o esgoto, e destinar adequadamente os resíduos sólidos passa, imagino, por questões econômicas também, tanto de gastos de investimento, como também de prevenção do gasto futuro com saúde. Na verdade, nós gastamos mais investindo nessas duas frentes, resíduos e saneamento, para economizar com saúde. Isso é verdade? Existem levantamentos que apontam para isso? Ou
é de fato necessário um investimento a fundo perdido por uma questão social e econômica e de saúde? Como é que a gente pode entender essa questão toda aí? Essa questão da saúde com o saneamento básico, ela é até cômica. Uma vez o Trata Brasil fez um levantamento com o Ibope e perguntou para as pessoas, por exemplo, o que era mais importante para elas, saneamento ou saúde? Elas responderam saúde. E aí nós fomos tentar entender um pouco mais a fundo o que é essa palavra saúde na cabeça das pessoas. Na verdade, são mais hospitais, mais médicos, né, locais melhores equipados. Não que não seja importante, óbvio, né? A realidade brasileira ainda exige também esses aperfeiçoamentos. Mas a prevenção da saúde, no caso, o saneamento básico, dificilmente passa pela cabeça de muitos, né? Não generalizo, porque eu acho que essa questão do saneamento no Brasil melhorou muito de uns anos para cá. Mas sim, investir em saneamento básico, sem dúvida, você diminui, reduz gastos em saúde. A gente tem um estudo que foi publicado, se eu não me engano, ano passado, que mostra que se o Brasil universalizar o saneamento básico, até 2035, mais ou menos, nós vamos economizar 7 bilhões de reais com gastos por internações gastrointestinais, né? Então, doenças diarreicas, etc. Que são doenças geralmente ligadas no contato com a água poluída, com o esgoto a céu aberto. Então, 7 bilhões de reais eu acho que é um número muito considerável, né? A conta fecha? Qual é o necessário investimento para chegar nesses números? Não, o investimento, obviamente, frente à saúde, ele é muito maior, mas o retorno financeiro, ele ultrapassa a saúde. Esse mesmo estudo, por exemplo, só para finalizar, a gente mostra que o Brasil resgataria o investimento em saneamento básico na saúde, no turismo, gerando emprego, valorizando imóveis. Então, para se ter uma ideia, a gente hoje precisa em torno de 315 bi para universalizar água e esgoto, né? O resíduo sólido não está nessa conta. E a gente recupera, pagando tudo já, esse investimento, 500 bi em 20 anos. Acho que é um dinheiro muito considerável para se pensar, né? Em vários segmentos da sociedade e econômico também. Quer dizer, podemos entender que é um investimento de fato, não um gasto público. Exatamente. A questão do tratamento. E no caso dos resíduos sólidos, a gente tem uma possibilidade a mais, que é o potencial educativo na redução. Porque, diferentemente do esgoto, aumentando a população, nós não temos como diminuir a produção de esgoto. Não. É per capita, não tem como fazer de outro jeito. Na questão do lixo, sim, porque uma nova cultura que evite o uso de embalagens e materiais desnecessários na vida cotidiana que acabam virando resíduos, poderia diminuir, sim, a produção e, com isso, os investimentos cada vez menores em lixões, ou lixões não pode mais, em tratamento adequado, né, nos aterros sanitários. Então, vale a pena investir, imagino, também em trabalhos educativos e também com a iniciativa privada para tentar evitar a produção de lixo. Acho que essa é uma frente diferente do que o esgoto, a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Existe uma estimativa na literatura que cita que a cada R$1 destinado ao saneamento seria equivalente a R$4 na economia com a saúde, né? Apesar a gente está falando de setores diferentes do saneamento, mas em termos de impactos no ambiente, né? Com a poluição da água, do solo e do ar, isso vai repercutir com certeza numa perda da qualidade ambiental e num risco à saúde pública. E a gente sabe que uma grande parte da população que está nessa situação de maior risco são pessoas que estão em situações também economicamente menos favorecidas. E isso acaba dificultando também que essa pessoa tenha acesso à saúde. Então, nós temos, na verdade, um indicativo que hoje o Brasil ele está em 120º lugar do saneamento no mundo, sendo uma das 10 maiores economias do mundo. Então, é uma questão muito gritante, né, a urgência do saneamento, né, a necessidade de realmente implementar a nossa legislação, os nossos instrumentos legais normativos, tanto a Lei de Saneamento Básico quanto de Resíduos Sólidos, que eu acredito que em termos técnicos elas estão direcionando, né? A nossa gestão ambiental ela tem um norte, mas o que falta para a prática? E acredito que esse ponto que você tocou vem a somar mesmo, né? A educação, a mudança cultural
que também não é uma coisa que vai acontecer em 1, 2 anos, isso são questões de décadas, mas a gente precisa ter um investimento e um olhar diferenciado para a educação. E a questão do investimento técnico mesmo. Por que eu estou falando isso? É nessa soma que nós vamos embasar as ações, porque até então, ano a ano, nós também estamos gerando mais resíduos. A quantidade de geração de resíduos, ela ultrapassa o crescimento populacional. Né? Como você falou, o esgoto está mais ou menos proporcional, né? Mas os resíduos não. Por enquanto, está disparado, está crescendo muito mais a geração geral de resíduos, não só per capita, mas como per capita também, do que a população do Brasil. Então, nesse caso, acaba que os municípios eles estão diante de um desafio muito grande. Então, tanto municípios de pequeno quanto médio ou grande porte estão vivenciando esse desafio, que pode ser realmente muito bem, receber uma contribuição muito grande da parte da educação. Mais um pouco de números para a gente avançar nesse debate, olha só. Segundo aqui agora é a Procuradoria-Geral da União, analisou dados do Ministério das Cidades e principalmente nas obras de investimento em tratamento de esgoto, e diz o seguinte, que das 461 obras iniciadas desde 2007, 133 estão paradas ou atrasadas. Projetos mal feitos, problemas de contrato, licenças ambientais. Isso é uma incompetência do Estado? É um descaso político? Qual é a razão de ser dessas obras paradas no investimento em saneamento? As razões são várias, e uma delas, eu até quero pegar o gancho da professora Jaqueline sobre essa incapacidade, às vezes, de municípios médios e pequenos de gerenciar, por exemplo, o saneamento básico como um todo, não só os resíduos sólidos, mas também os serviços de água e de esgotamento sanitário. Nós temos no Brasil uma gama de municípios médios e pequenos que não têm capacidade de gestão e técnica nenhuma para fazer saneamento básico, né? E são cobrados deles, por exemplo, os planos municipais de saneamento básico, são cobrados deles, por exemplo, ações mais efetivas de saneamento básico, seja por promotores públicos, por Tribunal de Contas, enfim. Você tem uma série de atores que fazem cobranças em cima desses prefeitos, e não que não devam ser feitas. Acho que o caso não é esse. Mas esse número que você citou agora há pouco de obras paradas, ele é um retrato justamente dessa ineficiência de gestão. Quando o tomador de recurso ele está com a obra para fazer, para acontecer, acontece isso. A obra para por vários motivos. Problema de contrato, problema de projeto muito mal feito. Nós já pegamos... O Trata Brasil não faz planos municipais, mas a gente já viu alguns planos municipais que são Ctrl-C, Ctrl-V. Planos municipais, por exemplo, de municípios do Rio Grande do Sul, que estavam copiando os planos municipais de Minas Gerais e não trocava nem o nome do município. Então, para você ter uma ideia de, às vezes, como que essa incapacidade... Eu até iria um pouco mais a fundo, eu diria que às vezes é um descrédito mesmo, né? Porque saneamento básico, sejamos sinceros, não dá voto. São obras enterradas, são quilômetros de tubos enterrados, que causam transtornos para o cidadão, que às vezes não entende por que o município, o operador, está quebrando a rua. Poxa, está lá quebrando, está atrapalhando o trânsito, mas é para uma melhoria na saúde, melhoria na qualidade de vida, melhoria no ambiente. Mas eu acho que esse dado ele é o retrato fiel, infelizmente, da nossa gestão pública, né? É uma soma de falta de vontade, com uma soma de ineficiência, com uma soma também de não estou nem aí. Acho que, infelizmente, o resultado é esse. Tem um estudo também do Trata Brasil, olha só, você estava falando que em pequenos municípios não tem recursos técnicos e financeiros para investir em saneamento básico. Agora, São Paulo é a 10ª cidade mais rica do mundo. Não imagino que na cidade de São Paulo, por exemplo, assim como outras capitais do Brasil, falte exatamente recursos. No entanto, um estudo do Trata Brasil aponta, num ranking de cidades que estão tratando adequadamente o seu esgoto, São Paulo fica na 23ª colocação. Franca em primeiro, Cascavel no Paraná em segundo, Uberlândia em terceiro, 23º lugar São Paulo, 35º Brasília, 39º Rio de Janeiro, e o ranking vai até as 100 primeiras ali. Veja, se a 10ª cidade mais rica do mundo está nessa posição do ranking, me parece que o problema não é exatamente recurso financeiro.
Não, e esses estudos, esses rankings que o Trata Brasil foi produzindo ao longo dos anos, é justamente sobre os 100 maiores municípios brasileiros. Então, ou seja, você imagina que são municípios que têm recurso, que têm capacidade de gestão, porque são os 100 maiores municípios brasileiros, né? As grandes capitais estão aí. Não, não é falta de recurso, justamente é falta de gestão, falta de planejamento. E aí também perpassa uma discussão eterna do saneamento entre o público e o privado, né? E aí mostra, por exemplo, que a gente tem muitas empresas públicas ocupando as primeiras posições. E às vezes a mesma empresa que ocupa a primeira posição em Franca é uma empresa que atua em outro município que está lá embaixo. Então é uma questão de gestão, não é uma questão só de recurso. Porque senão Franca não estaria em primeiro, né? Franca é a Sabesp. Então eu acho que não é uma questão só de recurso, é uma questão de gestão também, principalmente nos grandes municípios, que também sofrem com outros problemas. A gente tem que deixar um pouco claro que isso vai além do saneamento básico. Só para resumir, para a gente não tomar muito tempo, a gente tem um problema de áreas irregulares. Ou seja, são ocupações irregulares que atrapalham muitas questões. O saneamento básico é uma dessas questões que são prejudicadas por falta de política pública de habitação. E, geralmente, os grandes municípios são os mais penalizados, porque concentram as maiores áreas irregulares, seja em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. E aí isso tem um impacto direto nos indicadores de saneamento básico. E essas ocupações acabam criando áreas de grande vulnerabilidade da população. Eu acho que a gente, próximo a córregos, enfim, jogando diretamente o esgoto, cria também uma situação social muito complexa em vários bairros periféricos de São Paulo, de outras grandes cidades do Brasil. Como é que a gente pode resolver essa questão? Eu sei que você não vai ter aí a bala de prata para resolver isso, claro. Mas qual seria um caminho razoável, na tua perspectiva, professora Jaqueline, de que nós possamos incorporar questões sociais e questões técnicas para o benefício do bem-estar da população? Quer dizer, como é que a gente consegue fechar essa equação da necessidade de moradias em áreas adequadas, ao mesmo tempo que a gente já antecipa o problema e faça o tratamento, né, adequado do esgoto antes da ocupação do território? Sem dúvida nenhuma, não vai ser com uma bala de prata, né? Nem de ouro, nem... Porque, também continuando o pensamento dele, o próprio saneamento, né, em relação às 4 áreas do saneamento, uma das grandes dificuldades apontadas pelos gestores é justamente a conversa entre esses 4 setores. Nem os gestores municipais sabem ou têm essa capacidade técnica de entender por que num plano de saneamento está tudo junto, tem a drenagem, tem o esgotamento sanitário, a água e o resíduo. Aí, como você mencionou no começo, aí vem uma nova lei de resíduos, né? Então elas têm que se comunicarem. Então aquele município que já tem dentro do seu plano de saneamento básico a gestão de resíduos previstas, ele estaria dispensado de fazer o plano de resíduos sólidos. E desde que cumpra o conteúdo mínimo previsto em ambas as leis. Mas se nós pensarmos que dentro de uma área do saneamento já é difícil a conversa e o entendimento, o entrosamento entre as ações efetivas, né, ou de certa forma que se espera serem efetivas, dentro do próprio saneamento já é complicado, quando a gente começa a colocar, então, a questão da moradia, né? Habitação, transporte, saúde, educação, é um grande quebra-cabeça. Para a gente potencializar isso, como você falou, como eu faria, né? Como seria isso? Eu acredito que a gente precisa ter primeiro lugar, conhecer os territórios. Né? Os municípios, eles não conhecem, principalmente os grandes. Muitas realidades são abafadas ou são esquecidas e as demandas, elas não são atendidas, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E o que acaba favorecendo as questões de situações irregulares. Então a gente acaba tendo um círculo vicioso e, novamente, eu acredito que o primeiro passo é se conhecer os territórios, entender as demandas, priorizar, né, realmente essas ações, não que isso fosse resolver o problema, mas que de certa forma pudesse
os olhares pudessem chegar a todos os pontos. Senão nós não vamos caminhar nem na educação, nem na habitação, nem no saneamento, e acaba que, novamente, né, parte da população com certeza vai sofrer mais com isso, né? Uma parte vai ter o seu direito ao saneamento, à educação, à habitação garantido, e uma outra parte não vai ter, não vai conhecer esse direito, não vai vivenciar esse direito. Então, novamente, como você comentou, a questão da educação, né? O empoderamento da população, o conhecimento do que é de direito e de quais seriam as situações adequadas, e que todos possam entender qual é o caminho a ser percorrido para também batalhar e buscar por esses direitos. Já que os gestores públicos estão fazendo recorte e cola de políticas públicas, um do município do outro, qual é o papel da sociedade civil? Quer dizer, uma organização da sociedade civil, uma ONG ou um movimento, enfim, a Trata Brasil, por exemplo, e a universidade, de um outro lado, como é que elas podem contribuir nesse processo? Será que a elaboração de um banco de boas práticas que pudesse subsidiar e talvez até coordenação de um trabalho de capacitação direta dos gestores públicos poderia ser um papel da sociedade civil, ou isso deveria ser também um papel do Estado? A quem compete fazer o recolhimento das boas práticas nacionais e internacionais e o oferecimento dessas boas práticas para os gestores públicos? Compete à sociedade, compete à universidade, compete a todos, ou é uma questão do poder público mesmo, do seu ponto de vista? Eu acho que compete a todos, né? Por exemplo, o papel do Trata Brasil é dispor os dados, criar uma conscientização na população para a gente estar debatendo o que nós estamos debatendo agora, que é o saneamento básico. Será que há 15, 20 anos atrás estaríamos aqui nós sentados falando sobre saneamento básico? Não sei. Talvez por ser a universidade, sim. Mas com a população, com a grande imprensa, que é muito curioso isso, a grande imprensa não tinha cadernos especiais, não tinha repórteres preparados para falar sobre o assunto. Eu acho que a grande coisa aí é você colocar os dados na rua. Eles estão aí, eles estão públicos, os dados de resíduos, os dados de água, os dados de esgotamento sanitário, os dados de saúde, eles estão aí. Só que eles são inacessíveis, eles são difíceis de interpretação. Então, eu acho que o grande papel da sociedade civil, pelo menos olhando aqui para o lado do Trata Brasil, que é uma OCIP, mas também se a gente for olhar para o lado de um movimento social, é você expor o problema, né? Você expor no problema, você cria uma conscientização. A partir do momento que você cria uma conscientização, você cria a pressão para cima dos gestores públicos. Mas eu acho que cabe a todos também, cabe aos gestores públicos se aperfeiçoarem, cabe às organizações, os movimentos também buscarem auxiliar essas práticas técnicas, essas práticas de gestão, porque no fim a política somos nós, né? A política ela não é monolítica, né? Ela não existe a política, ela existe o cidadão que pratica política. Não existe o partido político, existem os representantes daquele partido. Então eu acho que, enquanto cidadãos, né, desse planeta Terra, eu acho que todos temos que nos ajudar, todos temos que buscar a eficiência, porque eu diria o seguinte, o saneamento básico não tem fronteira. A mesma água que você bebe e que todos bebem é a mesma água que o seu vizinho, a sua família, o seu inimigo, todos estão também usufruindo. Então, quer dizer, para um assunto que você não tem fronteiras, que os problemas ultrapassam, por exemplo, classe social. Enquanto o morador da periferia ele não tem acesso ao saneamento básico, ele não tá sendo prejudicado somente. Ele está sendo prejudicado, mas também está prejudicando toda uma outra parte da cidade. E assim vai. Então, é um problema que não tem fronteiras, é um problema que todos precisam estar envolvidos. Não é porque eu moro, talvez, num condomínio, que talvez eu nem sei se tem saneamento básico. Existem muitos condomínios aí pelo Brasil, Morumbi, aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, no Espírito Santo está cheio lá em Vitória, que é fossa séptica, é buraco no chão jogando dejeto. Então, será que é um problema só de quem mora em periferia? Essa é a questão. E aí, isso essa é a minha opinião. Eu acho que todos temos que nos envolver. Quer dizer, um posicionamento é fundamental. A sociedade civil se posicionando claramente perante o poder público, gestores públicos, os políticos, é uma tarefa fundamental para que a gente possa pautar o debate no nível da política que realmente no fim das contas, quem executa as necessidades da sociedade. Então, eu estou entendendo que o posicionamento é fundamental. E por conta disso, acho que para a gente já encaminhar para o nosso encerramento do debate, eu vou passar para a Jaqueline primeiramente,
depois para você, essa questão dos recursos hídricos, né? Nós estamos conversando bastante sobre crise dos recursos hídricos, crise da água, vivemos agora um período de estiagem, nos últimos anos no nosso país isso tem sido frequente em várias cidades. Qual a relação, afinal de contas, do tema que nós estamos tratando, saneamento, resíduos sólidos, com a temática da água, ou qual é a especificidade do abastecimento de água que mereça ainda ser debatida entre nós aqui? Bom, a questão dos recursos hídricos, nós temos duas frentes, né? Ao meu ver, uma frente de proteção desses mananciais, das nascentes, das áreas de proteção ambiental e de preservação permanente, e a questão do uso racional. Então, também eu costumo dizer que esses dois itens, né, a água, o fornecimento de água, o abastecimento de água em termos, pensando em todos os usuários, e a questão dos resíduos sólidos eu vejo como um grande gargalo da humanidade, não só do país, é um gargalo mundial. Então, para proteger os recursos hídricos, nós precisamos realmente ter um adequado saneamento, né, para proteger tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas, focar, né, na recuperação de áreas já degradadas com lixões já instalados, porque não é só encerrar um lixão, né, então nós temos que recuperar essas áreas. Também temos a questão de uso racional. Então, dentre os diversos usuários da água, tanto o setor privado, quanto o público, quanto a própria sociedade civil, entender e valorar esse recurso. Você tem algo a dizer sobre recursos hídricos, por favor? Sim, eu estou de acordo com a professora. Eu acho que nós temos que realmente preservar ainda o que nós temos, que não é muito, né? É pouco ainda, infelizmente. Mas, antes de tudo, eu acho que nós temos que reconhecer que tem um problema. O problema de crise, por exemplo, seja em São Paulo, no Nordeste, no Sul ou em outros países, não são problemas pontuais. Eu acho que a literatura acadêmica já mostrou isso, acho que estudos técnicos já mostraram que essas mudanças do clima vieram para ficar e estão acontecendo constantemente com um impacto cada vez mais forte, né? Haja vista agora a Europa nesse verão de 2018, por exemplo, temperaturas recordes, né? Em Dublin, em Oslo, na Noruega, que são cidades que não estavam acostumadas com temperatura acima de 35 graus, né? Ver o nosso inverno, né? O inverno aqui do Sudeste, cada vez ficando mais quente. Na verdade, ele não está mais frio, ele está ficando mais quente. Quer dizer, então, o primeiro é reconhecer que tem um problema. Nós temos um problema que se chama mudanças climáticas, né? Nós temos aí a alteração do clima, seja ela provocada pelo homem, seja ela por alterações naturais, enfim, isso é muito debatido ainda. Mas existe um problema. E aí, a partir desse problema, acho que nós temos que agir fortemente na proteção, como a professora comentou. Nós temos que aperfeiçoar os nossos modelos de gestão da água. Israel, por exemplo, que é um modelo muito usado, e ele tem que ser usado, porque Israel é um país que é seco, né? É um deserto, não tem água. E hoje, na verdade, é um país que exporta água, né, devido aí à importância que se deu para o recurso hídrico. Então, um país da dimensão do Brasil, com os recursos que nós temos, né, na região norte, onde uma boa parte da água doce do mundo está na região norte brasileira, eu acho que é um pouco irracional a gente tratar os recursos hídricos como nós tratamos hoje, seja do ponto de vista de população, seja do ponto de vista de gestor. E para finalizar, eu acho que é um indicador, sim, que nós estamos melhorando. Embora o Brasil esteja passando por vários problemas políticos, enfim, éticos, morais, mas a questão da percepção de recurso hídrico, de economia, é uma coisa que eu acho que está avançando, mesmo que lentamente, mas está avançando tanto da parte da população, acho que quanto da parte também de quem faz o gerenciamento desse serviço. Lógico, sempre tem um ou outro que não está muito ligado ao que está acontecendo. Mas eu acho que a grande questão é reconhecer que tem um problema e, a partir daí, começar a trabalhar mais forte para que no futuro a gente não venha a ter problemas de escassez hídrica de novo, regiões sendo desabastecidas, a gente colocando em risco até segurança nacional, por que não, né? A água, ela pode ser, sim, um objeto de guerra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem pela frente. Eu entendo que quando estamos falando de sustentabilidade, nós também estamos falando em visão sistêmica, em visão de longo prazo e visão de futuro.
Quando estamos aqui debatendo uma política nacional de saneamento básico, uma política nacional de resíduos sólidos, e ainda temos outras tantas políticas públicas, desde o Código Florestal, Código de Mineração, o Estatuto das Cidades, enfim, tantas, né, regulamentações que estão colocadas no nosso país, mas todas elas, de alguma forma, tratando de um problema isoladamente. Talvez esteja faltando uma visão, né, de que essas políticas têm que atuar de maneira integrada uma com a outra, dialogando uma com a outra, que nós não deveríamos ter especificidades, mas sim interações. Seria possível a gente implementar no país uma visão de sustentabilidade na gestão nacional, gestão estadual e municipal, que compreendesse a relação dessas políticas públicas, e com isso a gente encerra nosso debate? Estamos falando agora de uma gestão maior, né? Quer dizer, uma visão nova de fazer política, a visão pela sustentabilidade. Vocês conseguem enxergar isso como possível, um curto, médio ou longo prazo, se é que é possível? Eu acredito que, teoricamente, todos nós já aceitamos isso, que a sustentabilidade ela tem que permear todos os níveis de gestão. Tanto que, quando a gente pega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos o desenvolvimento sustentável como uma premissa, né? Assim como o desenvolvimento social e outras premissas que essa legislação, inclusive, por ser o nosso marco legal, também é considerado uma legislação bastante moderna. É claro, após 20 anos de debate, ela tem que estar atualizada. Mas eu acho que a realidade, ela mostra essa necessidade, não é só o entendimento, né? Nós temos um histórico de toda uma linha na gestão ambiental que mostra que o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor, a Lei de Saneamento e as outras não tiverem esse viés na sustentabilidade, nós vamos estar patinando. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Eu penso que é uma melhor qualidade de vida. Só que nós não vamos ter essa melhor qualidade de vida com um ambiente degradado, com a água, bebendo uma água poluída ou do lado de um córrego poluído. A questão vai ser, eu sempre digo, de repente nós vamos chegar num momento que nós não vamos precisar mais nem da legislação, porque se nós, enquanto sociedade, quisermos continuar vivendo, nós vamos ter que cuidar e proteger os compartimentos ambientais, né? A água, o solo, o ar e todas as nossas ações que poluem, ou mais ou menos, e como nós vamos gerenciar isso. Então eu vejo que é possível, já é reconhecido há décadas, mas que a prática ela realmente é muito mais lenta do que deveria ser. Eu não me recordo que pesquisa foi, mas era uma pesquisa que dizia que no Brasil os cursos de pós-graduação estão tendo cada vez mais aplicações de alunos, né, de interessados, para cursos de gestão ambiental, de água. Eu acho isso muito bom, né? Embora eu não lembre a pesquisa, por onde foi feita e quem foi feita, mas era uma pesquisa até que recente que mostrava isso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós o Brasil formando cada vez mais graduados, pós-graduados nessa área de gestão ambiental, de preocupação com o recurso hídrico, por exemplo, nós tendemos, né, a ter gestores públicos mais conscientes. Eu acho que esse é o caminho. Como a professora disse, eu acho que o reconhecimento já é natural. Nós sabemos que os problemas ambientais estão aí, eles interferem na nossa saúde, no nosso dia a dia. Alguns ainda têm uma dificuldade de entender como isso interfere, mas os problemas estão aí. Eu acho que uma boa parte da sociedade global já reconhece isso. Agora, essa integração, ela vai depender muito de gestores públicos mais conscientes, cidadãos mais conscientes. Para dar um exemplo, o saneamento básico, ele é muito discutido, como nós estamos fazendo aqui, entre universidades, entre governos estaduais e governo federal também. Mas quando a gente transfere isso para um governo municipal, por exemplo, e o Trata Brasil já está cansado de ver isso, muitos prefeitos fogem dessa discussão, por exemplo, de saneamento básico. A gente já viu muito prefeito dizendo assim, não, isso não é um problema meu, isso é um problema lá da empresa que opera. Então vão lá e resolvam com eles. Enquanto, na verdade, na lei do saneamento básico, que eu mencionei bem no começo, a 11445 diz que o titular pelo serviço do saneamento básico é o gestor público municipal.
Então, olha que esquizofrenia, né, que nós estamos praticando às vezes. Então, eu acho que para a gente ter essa integralidade, essa junção de ações que visam o bem-estar social, que visam a sustentabilidade na sua, né, na sua plenitude, eu acho que ela vai precisar ainda de pessoas mais conscientes. E eu acho que isso é legal. Eu acho que essa pesquisa, que eu ainda não me recordo aonde foi feita, mas eu acho que ela traz um dado muito interessante. Quer dizer que o Brasil está produzindo pessoas mais conscientes e, quem sabe, gestores públicos mais conscientes. Quer dizer, nós estamos quase concluindo a segunda década do século XXI e com um tratamento de esgoto, um fornecimento de água, uma destinação dos resíduos sólidos ainda vergonhosos, com números quase de início do século XX. Avançamos muito pouco. O problema é colocado, nós da população, da sociedade civil, só resta realizar a pressão, uma ação política que não pode ser outra senão uma ação política pela sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, ao Rubens e à Jaqueline, trouxeram grandes informações, muito agradecido, e com isso eu concluo e termino a nossa entrevista e vou passar aqui agora a conversa para os que estão aqui presentes. Muito obrigado para os dois.